Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Inter de Porto Alegre por 1-0 com um golaço marcado por Luiz Henrique no estádio Newton Santos e segue líder do Campeonato Brasileiro. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pós-jogo. Pois é, galera, muito obrigado a todos que assistiram a transmissão no Premier 3. Charla no Premier. Comentei o jogo ao lado do colorado Lucas Dali no gol e também do Betão, com o Bruno Cantarelli na narração. Foi sensacional, uma experiência incrível. Obrigado à galera do Charla e do Premier. O Botafogo entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga Bastos e Barbosa e na lateral esquerda o Cuiabano. Tivemos Luiz Henrique, mudanças nos volantes, entramos com Danilo Barbosa e Tietê e o Savarino. Mais à frente, Júnior Santos e Igor Jesus, que fez um belíssimo jogo. O Internacional de Porto Alegre teve uma linha de defesa com 4 jogadores, 3 volantes e mais à frente o Wesley, um jogador de 1 contra 1, habilidoso, Borré e Alário, 2 centroavantes. Por mais que o Inter não esteja vivendo um grande momento e tenha jogado muito desfalcado contra o Botafogo, o técnico Roger Machado, estreante na noite de ontem, tinha jogadores como Borré e Alário. Só para lembrarmos, o Alário foi campeão da Libertadores com o River Plate em 2015, o Borré em 2018, os dois estavam na Alemanha recentemente, antes de chegarem ao Internacional de Porto Alegre. São 2 ótimos jogadores. E mais uma vez a defesa do Botafogo se portou muito bem. O Alexander Barbosa jogou bem e o Bastos jogou muito bem. O Botafogo simplesmente está a 4 jogos sem tomar gol e venceu a 5ª consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Fogão empatou com o Vasco em São Januário, 1-1, gol do Bastos de cabeça. Depois venceu fora de casa o Cuiabá por 2-1, tomou um gol de pênalti. Então, 3-0 no Atlético Mineiro, no Newton Santos, 1-0 no Vitória em Salvador, 1-0 no Palmeiras no Newton Santos e agora 1-0 no Internacional. Depois do jogaço com o Palmeiras, a minha preocupação era o foco do Botafogo, era o Glorioso estar atento a todos os detalhes da partida contra o Inter. Não é fácil, mas o Botafogo conseguiu ser muito forte, muito intenso no primeiro tempo e no segundo tempo caiu de produção, mas não dava tantas possibilidades ao adversário. Só que o jogo é tão complicado, o Campeonato Brasileiro é tão difícil, que com tudo isso, faltando 20 segundos, o Inter poderia ter empatado. Mas o John fez uma grande defesa no chute de fora do menino Gustavo Prado. O John já estava caindo para o outro lado e conseguiu jogar o braço para fazer uma defesa incrível, uma das mais bonitas do Campeonato Brasileiro. Vitória garantida com o gol do Luiz Henrique. Mas como foi construída a vitória do Fogão? Pois bem, galera, o Botafogo começou com o Júnior Santos num primeiro momento pelo lado esquerdo. Então, naquele 4-3-3 com o Júnior Santos de um lado, Luiz Henrique do outro e o Igor Jesus como centroavante. E na primeira jogada, o Júnior Santos recebeu na frente, fez um bom cruzamento e o Igor Jesus cabeceou para fora. Ainda pegando o ritmo de jogo, o Igor Jesus daqui a pouco, quando recebeu um passe como recebeu do Júnior Santos com 1 minuto de jogo, vai fazer gols de cabeça também. Pelo menos essa é a tendência. E o Botafogo foi tomando conta do jogo desde o início. Com 10 minutos, já tínhamos finalizado 4 vezes. Uma jogada com roubada de bola também no campo ofensivo. O Tietê pressionou, a bola caiu no pé do Júnior Santos, que tentou driblar para dentro, poderia ter tocado para o Luiz Henrique. O Luiz Henrique reclamou bastante, e aí o Júnior Santos tocou para o Tietê, que chutou, mas o Rocher pegou com tranquilidade. Tivemos um chutaço de direita do Cuiabano no cantinho, num rebote também de bola parada. O Rocher fez uma defesa incrível, muita gente na frente dele, e o Cuiabano chutou por baixo, o Rocher pegou lá no cantinho
Tivemos uma jogada com a inversão lindíssima do Luiz Henrique para o Savarino. E não estou falando na ordem, tá, galera? Estou lembrando de alguns lances do Botafogo. Para o Savarino, o Cuiabano ultrapassou, levou o marcador, o Savarino cortou para dentro, finalizou. E o Rocher também fez boa defesa. Então o Botafogo era intenso no primeiro tempo e tinha muito volume de jogo. Não era brilhante, era dominante. Tinha um volume bem legal, mas não conseguia em alguns momentos fazer as conexões da melhor maneira. No último terço, o Botafogo nem sempre encontrava a melhor solução. Mesmo assim, estava com mais intensidade na zona ofensiva e não deixava o Inter respirar. O Inter não trocava muitos passes, o Botafogo recuperava a bola e tentava atacar novamente. Em dado momento do primeiro tempo, faltou ao Glorioso ter tranquilidade para trabalhar um pouco essa posse, abrir o jogo, trazer de volta para o meio-campo, com calma. O Botafogo estava muito intenso, é um time vertical. E como o Inter também estava desfalcado, o Botafogo tentava a todo momento incomodar, só que por vezes, por conta disso, o Botafogo perdia o timing da jogada, mesmo assim era muito melhor. E o Igor Jesus fazendo muito bem o pivô, segurando a bola lá na frente, incomodando os defensores do Internacional. Isso era bem legal. Então nós começamos com o Júnior Santos ali com 1 minuto pelo lado esquerdo, naquele 4-3-3, mas eu falei a formação no 4-4-2, porque na maior parte do tempo nós tivemos os dois laterais, os dois zagueiros, Luiz Henrique aberto pela direita, os dois homens por dentro no meio-campo, Danilo e Tietê, e o Savarino aberto pela esquerda, com o Júnior Santos como segundo atacante e o Igor Jesus como centroavante. E numa dessas, o Botafogo pressionou o Rocher, que teve que zerar a bola. O Cuiabano ganhou pelo alto, ele que fez uma boa partida. E na hora que eu estava comentando lá no Charla, no Premier, a respeito do Igor Jesus, o Igor Jesus fez o que eu falava naquele momento. Mais um pivô muito bom, sustentando no corpo. O Cuiabano ganhou pelo alto de cabeça, a bola chegou ao Igor Jesus, que sustentou no corpo, segurou a pelota, esperou a ultrapassagem do lateral esquerdo alvinegro e deu um belíssimo passe de calcanhar. O Cuiabano levantou a cabeça e cruzou forte por baixo para a chegada do Luiz Henrique, que de primeira tirou com a parte interna, botando efeito na bola, sem chances para o Rocher. 1-0 Botafogo, que era melhor na primeira etapa. Golaço do Fogão, com corte pelo alto do lateral esquerdo, com pivô do centroavante, passe de calcanhar do centroavante, ultrapassagem, cruzamento por baixo do lateral e finalização de almanaque do nosso ponta direita. 1-0 Fogão, fomos para o intervalo. O Botafogo finalizou 10 vezes no primeiro tempo, o Inter 4. E o Inter não tinha finalizado em direção ao gol. Voltamos para a segunda etapa, eu esperava um Botafogo explorando espaços deixados pelo Inter, só que o Inter também não ia tanto, levou algum perigo com o Wesley pelo lado esquerdo no início do segundo tempo, ele conseguiu ali 2 faltas perto da área do Botafogo, mas felizmente nenhum problema porque a nossa defesa se portava muito bem. O problema veio com o Júnior Santos arrancando e poderia ser um lance perigoso, e se machucando. Quero ver mais a respeito do Júnior Santos para saber se a lesão dele é grave ou não. Ele levantou logo depois que saiu do campo, mas reclamou de muitas dores, então vamos entender nos próximos dias qual o problema do Júnior Santos. Saiu o Júnior Santos, saiu o Cuiabano na lateral esquerda, entraram Marçal na lateral esquerda e o Tiquinho mais à frente. 4-4-2, Damian, Bastos, Barbosa e Marçal, que entrou muito bem, Luiz Henrique, Tietê ao lado do Danilo Barbosa, com o Savarino, Tiquinho e Igor Jesus se revezando lá na frente. O Tiquinho entrou, acertou 2 lances, depois errou bastante tecnicamente. O Igor Jesus estava bem no jogo, só que no momento da entrada do Tiquinho e da entrada do Marçal, o Botafogo, que não tinha mais tanta velocidade com o Júnior Santos, e o Cuiabano também tem mais características de apoio que o Marçal, segurou um pouco mais a bola. Naquele momento, por mais que não fizesse um jogo brilhante, o Botafogo conseguia segurar o Internacional, tendo um pouco mais de posse e paciência, enquanto o Colorado não conseguia dar trabalho ao goleiro John. O Igor Jesus, ainda recuperando o ritmo de jogo, foi substituído. Deu lugar ao Cauê, que no primeiro momento entrou pela esquerda. Então o Botafogo tinha uma linha de 4 com Luiz Henrique, Danilo, Tietê e Cauê.
Savarino e Tiquinho Soares mais à frente. O Savarino saiu do lado esquerdo, foi trabalhar mais por dentro. E o Inter também não conseguia levar tanto perigo. O Botafogo era dominante, sem ser brilhante, mas com mais dificuldades que no primeiro tempo. Tanto que o Botafogo finalizou 10 vezes no primeiro tempo e finalizou 10 vezes no jogo. No segundo tempo, o Botafogo não conseguiu finalizar. Tivemos alguns lances interessantes, por exemplo, troca de passes no lado direito e o Luiz Henrique entrando na área com habilidade, deixando os jogadores para trás, tentando o cruzamento por baixo, mas a bola foi desviada e gerou o escanteio para o Botafogo. Então tivemos um ou dois lances mais incisivos, deixando a defesa do Inter preocupada, mas não finalizamos. Mesmo assim, o Inter não oferecia perigos. Veio uma troca dupla. Saíram os dois volantes, Danilo e Tietê, entraram Gregore e Marlon Freitas. E o Botafogo teria poder de marcação e poder de criação também. O Alan, mais uma vez, não entrou. Tudo bem, é uma contratação impactante, a gente acredita na entrada do Alan no time e ele contribuindo muito com o Botafogo daqui para frente, mas o Arthur Jorge está lá no dia a dia, ele que está vendo os treinamentos, está vendo a parte física, técnica, o entendimento tático dos atletas, e o Alan não entrou. Mas entraram Gregore e Marlon Freitas. A grande chance do Inter veio um pouco depois da entrada dos dois volantes. Quando você troca numa região complicada do campo dois homens ao mesmo tempo, esses jogadores precisam de uns minutos para entenderem a dinâmica do jogo e nessa o Botafogo estava até atacando o Internacional, não conseguiu pressionar o portador da bola quando perdeu a pelota lá na frente e num espaço entre Barbosa e Marçal entrou um passe para o Johan. O John teve que sair rapidamente do gol para tentar atrapalhar o atacante do Internacional que chutou por fora, por cima. Não conseguiu acertar a meta. Quer dizer, o Botafogo teve uma troca dupla no meio-campo e no momento de entendimento ainda o Inter foi lá e conseguiu um bolão para o Johan que chutou para fora. 1-0 Botafogo, dominante no jogo, mas num campeonato tão complicado como o Brasileirão, contra um time grande como o Internacional, qualquer segundo de falta de entendimento pode gerar um problema. Felizmente, o Johan chutou para fora. Alguns jogadores atuaram muito bem, o Luiz Henrique, para mim, com o Igor Jesus melhor em campo, o Igor também foi muito bem, e o Botafogo teve o Bastos também muito bem na zaga, o Barbosa jogou bem, o Marçal entrou bem, só que o Gregore disputa em todos os lugares do campo, faz falta se necessário, chama a atenção dos companheiros, e Botafogo também, assim como o Damião, o Barbosa, o time do Botafogo é mais maduro nesse sentido de incendiar dentro de campo realmente. O Inter tentando fazer alguma coisa na reta final, o árbitro deu 5 de acréscimo, o Gregore já discutiu com o Bruno Henrique de um lado, fez falta, discutiu com o René do outro lado, deixou os jogadores do Inter ainda mais impacientes. Mesmo com tudo isso, após um lateral cobrado para a área, um cabeceio para fora, disputas de bola, o jogador do Internacional finalizou faltando 20 segundos para acabar. E o Botafogo poderia ter deixado 2 pontos pelo caminho, mas o John, que está ali para fazer defesas brilhantes, porque foi contratado para isso, fez mais uma defesa brilhante, o goleiraço do Fogão, garantindo a vitória por 1-0 e está ótimo. 3 pontos para o Glorioso. Tinha que vencer o Internacional dentro de casa depois de um jogo dificílimo contra o Palmeiras, e foi isso que o Botafogo fez. Venceu o Internacional dentro de casa para show de mais de 31 mil alvinegros no estádio Nilton Santos. Excelente! Que bom que o Botafogo venceu. Parabéns ao Glorioso, que está muito forte no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e na Copa do Brasil. E fui surpreendido com a notícia lá na transmissão do Charla no Premier sobre o Matheus Martins. Vamos falar um pouco sobre o jogador revelado no Fluminense. Pois é, galera, eu venho falando há muito tempo no canal Fabiano Bandeira que o Botafogo busca um zagueiro no mercado, busca um lateral direito e busca também um homem de ataque ou meio campo. E o Matheus Martins é um ponta bom de bola. O Botafogo, segundo o GE, podendo pagar em 3 anos de forma parcelada 10 milhões de euros para a Udinese, dona dos direitos do Matheus Martins, para contar com ponta. Matheus Martins foi revelado no Fluminense
apareceu muito bem em 2022, era tido por muitos como substituto do Luiz Henrique. O Luiz Henrique foi para o Real Betis da Espanha, o Matheus Martins apareceu no Fluminense muito bem e logo foi vendido para a Udinese. Na temporada passada, jogou a Championship, né, segunda divisão inglesa, pelo Watford. E é um jogador que pode atuar na ponta direita ou na ponta esquerda. Um jogador de 1 contra 1 também, velocidade, boa construção quando necessário. E já jogou junto com o Luiz Henrique também no Fluminense. Muito interessante. A vinda do Matheus Martins para o Botafogo pode agregar muito. Creio que vai jogar pelo lado esquerdo. O Matheus Martins entrou em 2022 num jogo que o Botafogo venceu o Fluminense no Maracanã por 2-0. O último empate entre as equipes, que o Botafogo depois disso venceu o Fluminense 5 vezes em sequência. O Botafogo vencia por 2-0, gol de Eduardo no primeiro tempo, golaço de Jefinho no segundo tempo. O Matheus Martins entrou, gerou um pênalti para o Fluminense e fez um gol 2-2. O Botafogo brigava para ir a Libertadores, acabou tomando 2 gols do Fluminense. O Matheus Martins entrou muito bem naquela partida. É um jogador de qualidade que me surpreendeu por estar empolgado para vir para o Botafogo. Muito legal, porque ele pertence, como eu disse, à Udinese, está jogando lá na Europa, estava na Inglaterra na temporada passada. Muito interessante a possível chegada do Matheus Martins. Botafogo tentando se acertar agora com a equipe italiana, já que com o jogador parece estar tudo muito bem encaminhado. É o Botafogo forte em 3 frentes em 2024 e para a sequência. Beleza, galera? A qualquer momento eu volto. Poderemos ter redação do Bandeira ao vivo, live especial hoje no canal Fabiano Bandeira. Então todo mundo com o sininho ativado. Ninguém pode perder conteúdo aqui no canal Fabiano Bandeira. Todo mundo deixando o like, dando aquela moral, assim o YouTube entende que vocês gostam dos conteúdos e distribui automaticamente para mais pessoas. Se inscreva no canal Fabiano Bandeira e, se for inscrito, traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 52 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!